sobre quando fazemos do nosso jeito. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Aí eu queria estar conversando um pouquinho com você sobre isso. Gênesis 16, do 1 ao 10, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar, e disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filho dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, e assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, e sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que habitava na terra de Canaã. E entrou Agar, e ela concebeu, e vendo que concebera, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: O meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão, faz o que bem pareceu aos teus olhos. Afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face, e o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto ao caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui é muito conhecido já de muitos, né? Eu particularmente gosto desse texto, não é a primeira vez que prego sobre esse assunto, e eu tenho certeza de uma coisa, que Deus vai falar ao seu coração através da sua palavra. Conforme diz nosso pastor, tudo que Deus faz, Ele faz através da sua palavra. A gente, irmãos, todo mundo passa por situações, por momentos, por dificuldades na vida, né? E a gente gosta muito de fazer as coisas do nosso jeito, né? Na sua casa, você pode colocar alguém para fazer, para trabalhar, mas a gente tem a mania de querer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. E fazer a coisa do nosso jeito nem sempre é bom. Quando se trata do mundo espiritual, de coisas espirituais, fazer as coisas do nosso jeito, na maioria das vezes, não dá certo. Na maioria das vezes, dá errado. Porque a gente tem uma vontade, mas a palavra de Deus diz que nós queremos o resultado da vontade de Deus fazendo da nossa vontade. Porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Nós queremos que as coisas saiam boas, saiam perfeitas e que se tornem agradáveis, mas muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Nós vemos aqui que Sara, ela não gerava filhos. Deus chamou Abraão, lhe fez uma promessa, mas é importante dizer que o Deus que chamou Abraão e que lhe fez a promessa, Ele também sabia, Ele fez Sara. Deus também sabia que Sara era estéril, que Sara não gerava filhos, e Sara não gerava filhos. Isso é um problema. Isso é um problema. O fato de você receber uma promessa de Deus não te priva de problemas. Muito pelo contrário, quando você recebe uma promessa de Deus, parece que as dificuldades aumentam, né? Parece que os obstáculos aumentam. O fato de você receber uma promessa de Deus não te priva de problemas. E o fato também de você ter problemas, e de você ter dificuldades, e de você ter limitações, também não te priva das promessas de Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que têm problemas, ou que estejam enfrentando problemas, ou que têm limitações e que digam: mas eu quero dizer que Deus tem um propósito, uma promessa na sua vida, Ele te fez, e Ele te conhece, e mesmo assim Ele te chamou. Glória a Deus. Todo mundo tem problema. A gente costuma pensar
cair no engano de achar que só a gente tem problema. E tem pessoas que se fazem de vítima pensando assim: poxa, mas eu tenho problema. Poxa, mas eu passo por dificuldades. Eu quero dizer para você que não é só você que tem problema, que não é só você que passa por dificuldade. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. A diferença está na maneira como lidamos com eles. A diferença está na maneira de se enfrentar os problemas. Todo mundo tem. Nós vemos aqui um exemplo na palavra de Deus, que o povo de Israel estava sendo afrontado e confrontado pelo inimigo. E todo mundo, era um problema, e todo mundo estava preocupado, uns com medo, dizendo: como é que eu vou vencer isso? É impossível vencer esse problema. Já Davi olha para aquele lá: eu vou vencer esse problema. Esse problema não é nada diante do Deus que eu sirvo. Glória a Deus. Então mude a sua perspectiva, a sua visão, quando você estiver passando por um problema. Acredite que o Deus que você serve é maior do que o problema que você está enfrentando. Glória a Deus. Quem me conhece profissionalmente falando, eu sempre tive alguns funcionários. Sempre trabalhei com 5, 6, 7 funcionários. E por fim, eu estava trabalhando com um ajudante e mais 2 lanterneiros. E o único ajudante que eu tinha, liguei na segunda-feira para pegar ele em casa, porque tem que pegar em casa. Se não pegar em casa, não vai trabalhar, né? Tem gente que é assim: se você não buscar em casa, se você não der isso, aquilo, não vai. Liguei, a mãe dele falou assim: ele não vai mais. Eu desliguei o telefone, fiquei um pouco apreensivo, um pouco preocupado, mas eu orei a Deus. Eu falei: Deus, eu só quero que o Senhor me dê uma coisa. Eu quero 2 coisas: que o Senhor me dê equilíbrio e sabedoria. Só isso. Me dê equilíbrio e me dê sabedoria. E fui trabalhar tranquilamente. Parecia que eu tinha 10 funcionários. Graças a Deus. Então, irmão, você precisa mudar. Você precisa mudar a sua visão. Você precisa mudar o seu posicionamento. Você precisa mudar a sua postura. Eu preciso mudar o modo de olhar para o meu problema. Todo mundo estava vendo Davi como Golias, como um gigante, mas Davi não estava vendo como um gigante. Ele estava vendo o seu Deus como um Deus que é maior do que todas as coisas e que é maior do que todos os problemas. Todo mundo tem problema. O que nós precisamos, muitas das vezes, é mudar o modo como nós encaramos, como nós lidamos com isso. O problema é que essa dificuldade estava colocando em xeque aqui a promessa de Deus. E que nenhum problema e nenhuma dificuldade possa colocar em xeque a palavra de Deus sobre a sua vida e a promessa que Deus fez para você. As dificuldades não podem ser maior do que isso. Os problemas não podem ser maior do que o que Deus falou comigo e do que o que Deus falou com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E a maioria das pessoas, nós gostamos de solução. Deixa eu perguntar: quem gosta de problema? Né? Há quem diga que não, né? Embora alguns procurem problema, mas a maioria gosta de solução, né? Gostam de resultados positivos, mas nem todo mundo tem cabeça para lidar com problemas. Nem todo mundo tem cabeça para lidar com os contratempos, quando as coisas saem do nosso controle. Nós vemos aqui que Sarai tinha uma serva egípcia. Servo é aquele que é responsável por ajudar. Você que é servo, nós que somos servos, nós temos que entender que o nosso papel é ajudar. Será que nós temos ajudado como servo? Ou temos atrapalhado? Né? O papel do servo é ajudar, é aliviar, é tornar mais leve, é não trazer problema, ou ser um problema, né? Que tipo de servo temos sido? Agar era uma serva, mas Agar não estava ali para resolver todos os problemas. O problema é que muitas das vezes nós confundimos as coisas, nós fazemos confusão, e nós tomamos os paliativos como coisas definitivas. Não existe isso?
que nós às vezes, quebrou, não tive tempo de consertar, e eu vou fazer aqui um paliativo, e aquele paliativo vira provisório para sempre, não é assim? Aquele bombril na antena, aquele grampo no para-choque, né? Aquele paliativo, né? Aquele paliativo vira definitivo, e nós temos a mania, né, de tornar o paliativo como solução de um problema, quando na verdade não é. O dente doeu, está com um buraco no dente, bota uma dipirona, doeu, para que dentista, se existe dipirona, né? Glória a Deus, tomei um remédio, já passou, não preciso ir no médico. E a gente muitas das vezes quer fazer do paliativo a solução do problema, quando na verdade não é. Glória a Deus, glória a Deus. Talvez hoje você esteja num lugar provisório, mas eu quero dizer para você, toma uma palavra de Deus para a sua vida. Você talvez hoje esteja num lugar provisório, mas esse não é o lugar definitivo que Deus tem para a sua vida. Guarde essa palavra. Esse não é o lugar definitivo. Aí ela fala que o Senhor me tem impedido de gerar. Estamos muito acostumados com o sim de Deus, com Deus que abre porta, não é verdade? Coisa maravilhosa que ela fala que Deus vai abrir uma porta. Deus tem ouvido sua oração, Ele tem resposta para a sua vida. Glória a Deus. Estamos acostumados com o sim de Deus, mas é importante nós lembrarmos que a chave que abre a sua porta é a mesma chave que fecha a porta. Não existe outra chave, não existe duas chaves diferentes. Uma chave que abre a porta, aí você pega, não, agora eu quero fechar a porta, eu vou pegar, não é a mesma chave. É interessante isso. A mesma chave que abre a porta é a mesma chave que fecha a porta. E muitas das vezes, irmão, não murmure se Deus te fechar uma porta, porque Deus, Ele fecha uma porta muitas das vezes para abrir uma outra porta muito melhor. Glória a Deus, Deus não fecha por fechar, Deus não faz por fazer, Deus é maravilhoso. E quando a porta estava fechada, quando a madre estava fechada, eles tiveram uma ideia, Sara teve uma ideia. E nós precisamos ter cuidado com as nossas ideias. Nós precisamos ter cuidado com as nossas ideias. O problema é achar que a gente sabe resolver todos os nossos problemas, e a gente não sabe. E nem sempre se resolve o mesmo problema da mesma maneira. Às vezes a gente passa por uma situação, você vai lá e faz determinada coisa e resolve o problema, e quando acontece de novo, você fala assim, já sei o que eu vou fazer igual eu fiz da outra vez, e não dá certo, porque nem sempre se resolve o mesmo problema fazendo a mesma coisa. Mas quem sabe te dizer isso, quem sabe te orientar sobre isso, não sou eu, é Deus. Quando você estiver precisando, peça orientação ao Senhor, porque Ele sabe resolver todos os nossos problemas. Nós sabemos muitas das vezes arrumar problemas, mas resolver não. Glórias a Deus. A experiência, ela ajuda, mas não resolve. Muitas das vezes nós temos experiência, mas a experiência muitas das vezes ela é insuficiente. As nossas ideias, irmãos, elas são boas se elas estiverem alinhadas ao propósito de Deus. A sua ideia só é boa, a sua ideia só é válida se nós analisarmos diante da palavra de Deus e ela estiver em conformidade com a palavra de Deus. Aí sim, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Achamos, já falamos aqui, que nós queremos tomar o paliativo como aquilo que resolve os problemas, né? Nós falamos aqui, e eu vou dar um exemplo para você de coisas que são paliativas e que nós tomamos como solução de problemas e que gera muito problema. Eu tenho certeza que muitos aqui têm. Se você for olhar no seu bolso, na capinha do celular, ou na sua carteira, ou junto do documento do carro, tem um cartãozinho assim, ó, né? Cartão de crédito. Né? Quem tem cartão de crédito, levanta a mão aí. Eu vou baixar a minha, que eu não tenho, graças a Deus.
né? Cartão de crédito, irmão, é um paliativo. Cartão de crédito não é a solução dos problemas, né? Que você fala assim, que os seus problemas se acabaram, né? Está aqui o cartão de crédito, onde tiver uma greta sem fio que vai dar certo. Não, né? Cheque, né? Cheque, tem gente que acha que cheque, né? Se dá um talão de cheque, compra o mundo, né? Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso. Glória a Deus. E aqui eles arrumam um problema com o paliativo que eles tinham, ao invés de eles resolverem alguns problemas, eles querem resolver todos e arruma um problema ainda maior. Aí aqui ele ouviu Sara. Ele ouve Sara. O problema não é ouvir, você pode ouvir todo mundo, até porque você não é surdo, né? Você pode ouvir, mas você precisa considerar. Você precisa analisar, né? Você precisa ver se essas ideias estão alinhadas com a palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado com muitos conselhos, porque tem gente que é bom para dar conselho. Tem gente que é muito bom para dar conselho. Um conselheiro nato, né? E nós precisamos ter cuidado com os conselhos, com as ideias. Cabe a nós pedirmos orientação e direção a Deus. Mas aqui eles agem por conta própria. E é um problema quando nós agimos por conta própria, nós assumimos um risco. Nós assumimos um risco. Ela deu a sua serva a Abrão. E às vezes a gente acha que sabe mais do que Deus. A gente acha que a gente sabe mais do que Deus. A gente acha que a gente está vendo coisas que Deus não viu. A gente quer ser melhor do que Deus. A gente quer resolver problemas que Deus não resolveu. Se Deus ainda não resolveu, você vai resolver. Se Deus ainda não agiu, nós vamos agir. Se Deus ainda não fez, nós vamos fazer. E o problema é esse, que muitas das vezes a gente toma o problema dos outros para si. Nossa, fulano vive na prova, coitado de fulano, fulano vive apertado, fulano vive desempregado, nós preciso tirar fulano dessa situação, eu preciso fazer alguma coisa, e você arruma problema para a sua vida, porque às vezes a gente quer resolver problema dos outros, aí você arruma problema para você, e o fulano, o dono do problema, está nem aí, está nem aí. Você foi lá, você ficou com pena, tirou comida do seu armário, botou no armário dele, você pegou, correu atrás, arrumou emprego para fulano, ele não está nem aí. Você pegou seu dinheiro emprestado e deu, e o fulano está nem aí, porque a gente quer tomar o problema dos outros, quer ser melhor do que Deus. E é importante nós buscarmos saber de Deus o porquê, se podemos fazer ou não, porque até para ajudar, eu costumo dizer que a gente precisa pedir sabedoria a Deus, de orientação. Antes de agir por conta própria, procure saber a direção de Deus. Glória a Deus. E aqui ao final de 10 anos, ao fim de 10 anos, já tinha um tempinho que eles estavam esperando, e esperar não é fácil. Esperar não é fácil, ainda mais quando o tempo vai passando e nada acontece. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão esperando, já tem um tempinho, e você não está vendo nenhum sinal, você não está vendo nada mudando. Fala assim, Deus, poxa, Deus me prometeu, a palavra de Deus tem falado, e eu não estou vendo mudança. Foi Deus que falou, não foi o diabo que falou, né? Foi Deus que falou, não tinha ninguém na carne falando comigo, mas eu não estou vendo mudança. E esperar não é fácil, esperar não é fácil. E eles acabam agindo por conta própria. E vendo ela que concebeu, botou a ideia em prática, a sua senhora foi desprezada aos seus olhos, as consequências vieram. Nós precisamos analisar os pontos positivos e negativos, porque nós costumamos dizer que a vida não é só flores. A vida não é um oásis com um pé de coco e rede, onde você vai lá e tira o coco e toma água, deitado na sombra. Não, a vida não é assim, os problemas vêm, as dificuldades vêm, glória a Deus. E tem gente que é muito legal enquanto está precisando, enquanto não conseguiu. Cuidado com quem você dá poder, autonomia e autoridade. Cuidado com quem você dá poder,
autonomia e autoridade. Não dê munição para quem não sabe atirar, para quem não sabe usar. Glória a Deus, você pode se arrepender. Você pode se arrepender. Glória a Deus, as consequências vieram. A decepção veio. Não saiu exatamente como ela queria, como eles queriam. Eles não pensaram nos problemas, confiou demais. E o problema é que muitas vezes confiamos demais. Não estou falando para você viver desconfiado e nem desconfiando de tudo e de todos, mas estou dizendo que o erro aqui foi esse. Confiou demais. Aí teve dificuldade de admitir que teve uma péssima ideia. Porque tem gente que arruma um problema e ainda tem dificuldade de admitir que errou. Tem dificuldade de falar assim, não fui eu que errei. Não fui eu que errei. A culpa foi minha. E assim nós somos, muitas das vezes temos dificuldade de assumir, de reconhecer o nosso erro. E ela pega e quer transferir. O meu agravo seja sobre ti. Temos dificuldade de reconhecer nossos erros e chamar a responsabilidade para nós. Falar, a culpa foi minha. Nós estamos sempre procurando um responsável pelos nossos erros ou pelo nosso insucesso. Ela viu que concebeu. Sara foi ingênua. Tem coisas que não tem como dar certo, irmão. Tem coisa que não tem como dar certo. Todo mundo está vendo que logo mais vai dar problema. Mas ignoramos os riscos. Ignoramos. Não ignore. Considere, para que quando der algo, der errado, você não fique totalmente vendido. Pelo menos considere a possibilidade de não sair como você queria. Eu e o pastor Gustavo, a gente costumava dizer, ligar para mim, o Clani tem plano A, plano B, plano C, plano D. Eu falei, tem que ter, pô. Se aqui der errado, vou fazer o quê? E se ali der errado? Se lá, infelizmente, irmão, as nossas ideias muitas das vezes não são muito boas, conforme eu disse. E a gente tem que ter aqui alternativas. E eles foram ingênuos, não consideraram. E ela disse, o Senhor julgue entre mim e ti. Agora ela se lembrou de Deus, quando deu errado. Tem gente que assim, só se lembra de Deus quando dá errado. Quando dá errado, meu Deus, meu Pai, meu Deus, meu Pai. Antes de fazer, não tem meu Deus, meu Pai. Né? Antes de fazer, não tem Senhor, posso fazer, não posso fazer, é para fazer, não é para fazer. E às vezes parece que vai dar certo, tem tudo para dar certo. A nossa ideia, né, de Jerico, muitas das vezes, parece que vai dar certo. Todo mundo estava dizendo, pai, isso aí não vai dar certo. Não, vai dar sim, pai. Vai. E a gente não consulta Deus. Porque a gente acha que Deus trabalha com lógica. E Deus não trabalha com lógica. Deus não trabalha só com o óbvio. A gente que vai muito pela lógica. Pela lógica aqui não tem como dar errado, né? Pela lógica tem tudo para dar certo. 99,9%. Aí o 1% então não vale nada. Aí o 1% vai lá e estraga tudo. Mas só tinha 1%, irmão, só tinha 1%, mas tinha 1%. E eles se lembram do Senhor, falam assim, agora o Senhor que julga, agora o Senhor que tem que julgar. Tem muita gente que só lembra de Deus na hora da prova, na hora do vento, na hora da moenda, né? Por isso que tem gente que passa mais na prova do que em outro lugar, porque lá se lembra de Deus. É lá que se lembra de Deus, né? Quando tem pouco arroz no pote, né? Aí está em oração. Né, quando está com pouco dinheiro na fila do mercado, né, fala, meu Deus, não me deixa passar essa vergonha, Senhor, né, eu sei que ninguém passou por isso, só nós, né, Senhor, mas será que vai dar? Eu conheço uma pessoa aí, que faz conta do centavo, irmão, do centavo, nossa, mas foi em cima do centavo, mas vai orando, irmão, vai orando, né, e a gente na dificuldade, a gente ora, na luta a gente ora, quando a porta fecha a gente ora, quando a enfermidade bate, a gente ora. Quando tem tudo para dar errado, a gente ora. E aqui ela ora. Ela fala, o Senhor agora vai ter que tomar um jeito. O Senhor que vai julgar, o Senhor que vai resolver. Agora o Senhor que tem que resolver. E ele fala, está nas tuas mãos. Faz o que bem pareceu aos seus olhos. Glória a Deus. E eu já disse aqui, eu costumo dizer que Abraão aqui transferiu para ela a responsabilidade, resolve aí. E eu costumo dizer que quem não sabe fazer, não sabe consertar.
Se não sabe fazer, não sabe consertar, irmão. A pessoa fez errado, você vai pedir para ela consertar? Se você fez errado, peça orientação a quem sabe mais do que você, quem conhece mais do que você, para que você possa ser bem sucedido no conserto desse negócio. Talvez você esteja vivendo um momento que você já tomou decisões que deu errado, e você quer, com seus próprios méritos, com a sua boa experiência, consertar aquilo que você mesmo estragou, e costuma piorar. Costuma piorar, né? Costuma piorar. Às vezes você salgou lá o feijão, né? Se você não procurar uma pessoa mais experiente, né? Você vai tentar resolver, você vai acabar de estragar tudo. Mas quando você busca orientação de uma pessoa que sabe mais do que você, de alguém que sabe mais do que você, e estamos aqui diante de alguém que sabe todas as coisas, de quem conhece todas as coisas, de quem pode todas as coisas. Se você tiver dúvida, procure ao Senhor, consulte ao Senhor. Glória a Deus, Ele sabe, Ele pode, Ele faz da melhor forma possível. Glória a Deus, glória a Deus. Muitas das vezes vivemos assim, numa sucessão de erros. E nós precisamos aprender que um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. E às vezes a gente comete um erro para justificar um outro erro. E assim fica, errando. Eu estava conversando com um amigo essa semana, ele falou, eu preciso fazer isso para resolver essa situação. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca te falei isso. Mas não é a primeira vez que você errou nisso, não é a segunda, não é a terceira, né? E nem a quarta, né? E nem a quinta. Então, por que você não espera um pouquinho mais, não analisa mais, não peça orientação a Deus, para ver se realmente você precisa fazer? Porque um erro não justifica o outro. Às vezes você quer cometer uma coisa para consertar outra, e às vezes, em vez de resolver, pioramos. Um erro não justifica o outro. Aí Sarai afligiu Agar. Ela criou todo um transtorno, porque misturou as coisas, levou para a sua intimidade quem não devia. Levou para a sua intimidade quem não devia. Levou para a sua intimidade. Cuidado para quem você leva para a intimidade, para a sua intimidade. Cuidado, né? Poxa, mas aí vai dizer depois, mas era meu amigo. E dizia que era meu amigo. Era minha amiga, mas você misturou as coisas, você confundiu as coisas, nós confundimos as coisas. E na hora que ela estava passando um momento difícil, o anjo do Senhor vai lá e acha Agar junto à fonte. Interessante é que as pessoas, né, têm a mania de se aproximar da gente no momento bom, mas no momento difícil elas se afastam. Mas Deus é o contrário, né? Quando você estiver distante, abandonado, rejeitado, passando por um momento de dificuldade, o Senhor te acha. E o Senhor achou Agar. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão se considerando jogadas de lado, descartadas. Talvez me usaram ou abusaram de mim, né? Só usaram a minha pessoa, agiram de má fé comigo. Mas eu quero dizer que Deus está te vendo, e o Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus verdadeiro. Glória a Deus. E ele perguntou, você vem da onde? De onde você vem? E para onde você está indo? Você sabe de onde você veio? E você sabe para onde você está indo? Essa pergunta é para quem já saiu do lugar. Essa pergunta é um óbvio, né? É para quem já saiu do lugar. Você está vindo da onde? Porque tem gente que não sai do lugar. Os mesmos problemas. Você deve conhecer alguém assim. Os mesmos problemas, as mesmas doenças. Ainda fala, tem 20 anos que eu carrego essa minha dor. A minha dor já tomou até posse. Tem 20 anos que eu vivo com esse problema. Você já saiu de algum lugar, irmão? Você precisa sair do lugar, nós precisamos sair do lugar. Nós precisamos sair do lugar. Tem gente que não sai, os mesmos problemas, a mesma doença, as mesmas conversas, quando você chega perto, você já sabe tudo que vai falar. As mesmas desculpas. Mas fato é, todo mundo já saiu de algum lugar. E a pergunta é, o lugar que você está hoje, é melhor ou pior? O lugar que você está hoje é melhor ou pior? Se pior, pode ser duas coisas. Ou você tomou uma decisão equivocada, ou tomou a decisão certa, mas ainda não chegou no ponto final. Mas quem vai tirar essa dúvida sua é o Senhor. Não sou eu que vou dizer que você tomou a decisão errada ou que você tomou a decisão certa. Mas o importante é, você saiu do lugar. Se você tomou uma decisão equivocada, peça ao Senhor orientação para consertar.
E se você tomou a decisão certa, debaixo da orientação de Deus, creia que o melhor de Deus vai chegar na sua vida, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus. E o Senhor vai e fala para ela, vai e torna para sua senhora, torna para sua casa, porque Deus sempre fala conosco, mas nem sempre fala o que queremos. Eu acredito que a última coisa que Agar queria era voltar para casa. A última coisa que Agar queria era voltar para a presença de Sara. A última coisa talvez que Agar queria era voltar para aquele ambiente, mas Deus nem sempre fala o que queremos, mas Deus nem sempre fala o que nós queremos ouvir, aquilo que nós achamos que é o certo. Muitas das vezes Deus fala o contrário do que queremos, e às vezes parece nem fazer sentido, mas as coisas têm um tempo para acontecer, e o melhor tempo é o tempo de Deus. Glória a Deus. Enquanto isso, nós precisamos ter paciência e entender que Deus vai trazer um novo tempo na sua vida. Deus vai trazer um novo tempo na sua vida. Aleluia. Deus tem visto a sua luta, a minha luta, a sua aflição e a minha. Antes da vitória tem luta, irmão. É um tempo de preparação. Tudo que você tem passado hoje, você tem vivido, Deus tem te preparado para algo maior e algo melhor. Entenda isso. Você precisa entender, não, Deus, está difícil, está complicado, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito nesse negócio. Nós vamos extrair o melhor desse negócio. Eu preciso aprender com isso. Eu preciso tirar uma lição desse negócio. E a conclusão é o seguinte, que você pode estar passando um momento complicado, pode estar vivendo dias de choro, dias de preocupação, mas Deus está te vendo. Tenha paciência, Deus vai te honrar. Deus não te colocou nesse lugar, aleluia, em vão. Ele vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Deus não te trouxe aqui à toa, Deus não joga palavras ao vento, Deus vai te honrar. Glória a Deus. Tenha paciência, e aquilo ou aquele que tem sido motivo de choro, vai ser motivo de orgulho. Glória a Deus. Aquele que tem sido, que você tem chorado, tem sido um motivo de preocupação, vai ser a maior representação do cuidado e da mão de Deus sobre a sua vida. Aleluia, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Esse motivo que você tem chorado, que você tem orado, vai ser o mesmo motivo pelo qual você vai glorificar o nome do Senhor. Se coloca de pé, irmãos. Se coloca de pé. Entenda que tudo que você tem passado, Deus tem um propósito nisso. Tudo que Deus tem permitido você passar, Deus tem um propósito nisso. Se Deus falou com você e você crê que Deus pode te dar vitória e vai te dar vitória, porque Ele é o Deus de vitória. Glória a Deus. Se você quer que Deus intervenha na sua situação, que Deus mude a sua situação, ou que Deus abre, ou que Deus feche, ou que Deus faça o que tem que ser feito, levante sua mão, nós vamos orar por você onde você estiver, que Deus falou com você. Glória a Deus, Deus tem falado realmente ao seu coração, assim como no meu. Nós vamos orar por você, não vou nem pedir para você vir aqui, glória a Deus, mas saia daqui crendo, creia que Deus está no controle, que Deus está vendo todas as coisas, e que Deus vai te dar vitória. Senhor Deus, nós oramos pelo teu povo, nós oramos pela tua igreja, nós oramos porque eles estão crendo que o Senhor é aquele que fala, que o Senhor é aquele que faz, que o Senhor é aquele que pode todas as coisas, e que muitas das vezes nós fazemos do nosso jeito, e as coisas fogem do controle, mas não fogem do controle do Senhor, porque o Senhor é aquele que pode, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que não é pego de surpresa. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é fiel. Vá de encontro a essas vidas, vai de encontro a esses corações. Pai, no nome de Jesus, intervenha e dê vitória no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?